Primeiro, novamente, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Manuel, tenho 38 anos, Na verdade, eu não sou nada, gente. Vamos dar real, né? Vamos tentar ter um pouco de sinceridade. A única coisa que eu sou é filho da dona Ivanete, uma negona show de bola. Sou pai de 5 filhos. Desses 5 filhos, 3 são biológicos, 2 são afetivos. E acho que tudo que eu tenho na vida, tudo que eu acabei construindo na vida, são dessas 2 relações, as relações de ser pai e de ser filho. Porque se de um lado os nossos pais eles insistem que nós tenhamos raízes, os nossos filhos eles estão o tempo todo nos instigando a ter asas. E como eu tenho 5 filhos, vocês imaginam que eu sou praticamente um condor, né? A situação, toda hora tem um desafio de 19 a 3 meses, então eu estou toda hora pirando. E nessas pirações nós somos convidados a visitar realidades que a gente raramente visita, seja jogar LOL até 3 horas da manhã, ouvir Luan Santana, ou ter que revisitar George Orwell e o conceito da revolução dos bichos e por aí vai. Numa dessas, foi muito maluco. Tem 300 histórias dos meus filhos, se eu fosse contar, mas tem um assim, que me chama muita atenção para esse dia de hoje em especial. O dia que um dos meus filhos chegou em casa dizendo que eu não ia mais para a escola, não vou mais para a escola, porque... Como assim não vai mais para a escola? Não vou mais para a escola porque o meu colega falou que não gosta de mim porque eu sou preto. Não gosta de mim porque eu sou preto e eu não vou mais para a escola, não vou mais para a escola. Eu falei, segura sua onda, meu filho, segura sua onda, vou resolver essa parada aí. E eu, seguido lá pelo conceito de Comissão de Verdade e Reconciliação de Mandela e Desmond Tutu, falei, vamos reunir todo mundo, vamos botar todo mundo para conversar junto que as coisas se acalmam. Aí fui, mandei chamar o menino, chamar o pai do menino, chamar todo mundo, bota todo mundo na roda, vamos conversar aí. O menino sentou, não sei o quê, porque eu não conheço, mas ele é preto mesmo, eu não sou preto, não, eu sou negro. Começou aquele papo, eu, rapaz, tenha calma todo mundo aí, até a hora que eu ouvi uma frase fantástica. O pai do menino disse para ele, filho, você não pode falar isso. E aí o menino vira para o pai e fala, então eu vou falar o quê? Eu vou mentir? E ficou aquele silêncio. E foi muito doido, porque eu me coloquei no lugar do menino, não do meu filho somente, porque no lugar do meu filho eu sempre tive. Eu sei o que preto passa, obrigado. Eu sei o impacto do racismo na minha vida. Ninguém precisa me contar isso. Tira esse bagulho de letra, desde criança. Eu sei o que o racismo é capaz de fazer comigo. Eu só nunca tinha parado para pensar o que o racismo faz com os brancos. Gente, é monstruoso isso. O que o racismo faz com vocês brancos chega a ser quase tão letal quanto o que ele faz comigo. E eu não sei se vocês se dão conta disso que acontece. Que combater o racismo, na boa, não é me apoiar, nem apoiar meu filho, minha família, é resolver o BO de vocês. Eu consigo sobreviver com isso. Desculpa, há 22 anos eu era morador de rua, hoje eu trabalho na maior empresa de comunicação desse país. Estou muito bem com a minha cor. Como é que vocês resolvem? Porque, vamos lá, o que a pessoa precisa para ser racista nesse país, gente? O que a pessoa precisa para ser racista? E quando eu estou falando disso, eu não estou falando porque o racismo é um problema dos pretos. Não é um problema nosso, é um problema da sociedade como um todo. E a minha intenção é que nesses próximos 13 minutos a gente possa entender por que o racismo é um problema mais de vocês do que meu. Na boa, na hora que não ficar bom, eu pego um avião, vou para a África do Sul e vou lá cantar Rabumbaue com Hakuna Matata e estou feliz pra caramba. O pepino continua na mão de vocês. Para ser racista, aquele menino me mostrou uma coisa. Pai, eu vou mentir? Ou seja, ele tem que ser mentiroso. Né? Porque eu não posso, numa sociedade como a nossa, virar e dizer, eu não gosto de preto. Eu não posso dizer isso. Porque se eu falar um bagulho desse,
Eu vou ser expulso de qualquer ambiente que eu estiver. Então, a primeira coisa que eu preciso ensinar para o meu filho branco, se eu quiser que ele viva bem, é que ele precisa saber mentir. Ele precisa ser dissimulado. Quando chegar um preto, ele, oi, moreninho, tudo bem, querido? Ele precisa saber fazer isso, porque senão ele não vai transitar. Ele precisa ser hipócrita. Falar uma coisa e sentir outra. Vocês fazem ideia de como se lesa a personalidade, o caráter de um indivíduo fazendo isso? Porque o menino ele não cresce sendo hipócrita, mentiroso, falso, cínico, dissimulado. Ele não cresce assim. Mas para conviver com essa prática, ele precisa desenvolver esses mecanismos para poder ficar de pé. O maior lesado naquela situação não era meu filho, era o filho do cara. Era ele que estava sendo lesado. E eu comecei a pensar, falei, cara, onde é que está o cerne disso? Porque, né, se nós formos analisar, a escravidão foi abolida há 130 anos. 130 anos não é nada, estamos falando de 2 gerações e meia. Ou seja, há 130 anos vocês iam me comprar por R$400 e levar para casa. Lá vocês iam fazer o que quisessem, mas iam levar para casa. Gente, a gente não está falando de nada. Historicamente é um salto muito curto. É um salto pequeno. Mas quando nós analisamos que nós estamos praticamente na frente do teletransporte, parece que estamos extremamente atrasados. Eu acho a sociedade brasileira uma das mais avançadas na questão racial, porque nós não só conseguimos sobreviver, que matar essa negrada não é fácil, apesar do genocídio, e olha, genocídio, a violência, o fascismo, que dizem que está por aí, né, gente? Estou com essa dúvida atualmente. Nós temos um problema, mesmo assim conseguimos ficar de pé. Quando nós começamos a analisar tudo que nós tiramos dos filhos dos detentores de poder, para que eles possam exercer o seu racismo, vemos que estamos construindo uma sociedade doente. Doente. Porque ele cresce mentiroso, dissimulado, sem caráter, desrespeitoso, falso, só para poder ser racista. Aonde é que está o problema? E aí me veio com uma epifania. O problema está na frase do pai. Filho, você não pode dizer isso. Não é filho, você não pode pensar assim. Não é filho, precisamos redesenhar isso que você está falando. Filho, sua opinião está errada. É filho, você não pode dizer. Eu estou proibindo o meu filho, racista, de ser verdadeiro enquanto ser. Ao invés de visibilizar o problema, acessá-lo e desconstruí-lo, eu estou impedindo essa criança de ter uma transformação real. Eu estou dizendo para ele, filho, seja cínico, seja mentiroso, seja dissimulado, finja que gosta dele. É isso que eu estou dizendo para essa criança. Quando essa criança cresce, ela cresce com esses valores tão intrínsecos, que quando falar para ela, poxa, o que você fez foi racismo, não, eu não sou racista, porque ele interiorizou de maneira tão profunda essa pseudo-verdade, que ele começa a acreditar nela, ele não tem mais condições de enxergar o que é real. E a partir daí nós compomos o que é o racismo estrutural. Para ser racista, você precisa ser uma pessoa ruim, na sua gênese, na sua segunda infância, ali dos 6 aos seus 12 anos de idade. Você precisa ser assim. E aí é muito doido que quando você pergunta no ambiente, quem aqui acha que existe racismo, todos levantam a mão. Quando você pergunta quem aqui é racista, ninguém levanta a mão. Porque as pessoas reconhecem que isso existe, mas não reconhecem isso dentro de si. Isso é um problema. Quando essas pessoas vão para dentro das suas empresas, eles levam consigo essas mesmas mazelas, esses mesmos defeitos de caráter.
que foram adquiridos com o racismo. Aí você pega um profissional mentiroso, dissimulado, falso. Tudo isso poderia ter sido eliminado lá na base. Mas, Manuel, você quer realmente me convencer que o problema de tudo está na questão racial? Sim, meu amor, porque foi na questão racial que nós desenhamos a estrutura social desse país. Foi em cima dessa relação racial, em cima da relação de poderes. Não, Manuel, mas existem outros tipos de preconceito. Você tem um preconceito com o gay, você tem um preconceito com o judeu. Sim, mas o judeu e o gay pode fingir que não é gay, não é judeu. Eu não posso fingir que eu não sou preto. Né? Eu vou chegar no lugar e vou dizer o quê? Pois é, eu sou nórdico. Tem como, querido. O meu problema é acessível aos olhos. A partir daí eu faço o quê? Eu preciso recodificar o olho do preconceituoso. Eu preciso investir nessa nova geração. E digo a vocês, poderia vir aqui contando inúmeras histórias, situações de racismo dramáticas da minha vida, mas eu não sei até onde reforçar essa condição de vítima não acaba contribuindo ainda mais com o problema. Não que eu não acredite na vitimização, porque ela existe, e eu tenho marcas físicas dela. Mas o que eu acredito ainda mais é que quem precisa estar com a luz em cima dele, vestindo a roupa de problema, não sou eu. Não são as minhas cicatrizes que as pessoas precisam ver. Elas precisam ver a cicatriz no caráter do racista. Quem tem que sentar no banco para ouvir, para se expor, para abrir a sua mazela, para sangrar o seu peito e tentar retirar esse pus, é ele e não eu. Então não vem me perguntar, nossa, como você fez para ter orgulho da sua cor? Não, querido, como é que você fez para ter raiva da minha cor? Orgulho da minha eu já tenho faz tempo. Minha mãe me ensinou isso desde criança. Enquanto nós não invertermos esse eixo, nós vamos continuar exercendo uma postura covarde. Hoje, você questionar, você focar a questão racial no negro, é a mesma coisa de você dizer que a menina foi estuprada porque a saia dela era curta. É a mesma coisa. Vamos parar de responsabilizar, de visibilizar a vítima, de fazer dela a cara do problema? Isso é algo que precisamos evoluir com naturalidade. Gente, nós estamos há 130 anos da abolição da escravatura. Ou começamos agora esse processo, ou não vamos mais conseguir fazer. Quando dizemos que o racismo não é um problema de uma etnia, mas sim um problema de uma sociedade, é porque essa sociedade não vai conseguir avançar. Nós não vamos dar um passo à frente se não for naturalizada a relação com negros. Eu não estou dizendo que eu quero que vocês construam um Wakanda e a partir daí tirem um príncipe T'Challa para tocar o bonde. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que vocês, quando entram no ambiente, precisam contar quantos negros tem. E se vocês entrarem nesse ambiente, e nesse ambiente tiver pouco negro, isso precisa ser desconfortável para vocês. No avião que eu estava hoje de manhã, tinham 4. 2 deles estavam trabalhando. E eu estou contando comigo. Vocês não fazem ideia de como é desconfortável para nós sermos o único do lugar. Eu adoro a África. Sempre que possível, eu pego um avião e vou para lá. Porque na África eu não sou negro. Na África eu sou só uma pessoa. Vocês não fazem ideia de como é isso. Quando você chega no ambiente, você não é o senso comum. De como é você ver a representação de uma peça publicitária e a primeira coisa que o publicitário pensa é no branco, hétero, magro. Não é na gente que eles pensam. Quando rola um desenho animado, nós não somos figura desse desenho. Nós não existimos, vocês não fazem ideia do que é você sentar na cadeira da escola, ter uma figura de Jesus Cristo e entender que o Filho de Deus, o homem mais importante disso tudo, não se parece com você.
Nada se parece com você, com exceção do bandido. Ah, Manuel, mas a coisa está mudando. Olha só, nós temos aí atores, atrizes que estão bombando. Gente, é sério que vamos julgar o mundo pela exceção? É sério que vamos julgar o mundo pela exceção? Vocês querem fazer... E olha que nós estamos em um espaço acadêmico que é super inclusivo e revolucionário dentro de uma das cidades mais importantes do mundo. Por favor, quem for negro, levante a mão. Quem for branco, levante a mão. Desculpa, nós temos menos de 20% de preto sentado nessa plateia. E olha que isso é um espaço de excelência e inclusão. Fazem ideia do tamanho do abismo que nós ainda temos que vencer? A pergunta que eu acabo deixando com muito carinho, com muito afeto, com muito respeito, é: onde é que você que está sentado aí guarda o seu racismo? O que lhe foi dito quando criança que você não podia dizer na questão racial e que você não diz, nem para você, nem para os seus filhos? Você tem coragem de olhar no seu filho e dizer: filho, para com isso porque você está sendo racista? Você tem coragem de olhar no olho do seu filho e dizer isso? Tem coragem de olhar no olho do seu funcionário e dizer isso? Com tranquilidade? Sim, porque na hora de esfregar verdades na nossa cara, a sociedade é muito corajosa. Pô, logo você, negão! Isso a gente ouve com frequência. Eu realmente gostaria que nós respondêssemos essa pergunta para nós mesmos. Porque, assim como disse o grande Luther King, eu sonho com um dia em que as pessoas não serão julgadas pela cor da sua pele. Mas isso vai demorar um pouco de tempo ainda. E a grande questão é: o que nós precisamos para deixar de ser racistas? Porque racistas todos nós somos. É impossível crescer no Brasil, viver no Brasil, existir no Brasil e não ser racista. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Eu peço desculpas se foi excessivo.